Eu quero cumprimentar você que me assiste com a paz do Senhor e eu tenho uma palavra para você, a qual se encontra ali em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a qual diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Quem fala essa palavra é o Senhor, para quem? Para Paulo, né? A qual ele estava passando por uma luta espiritual, a qual o inimigo, né, o esbofeteando, a qual ele clamou por 3 vezes para que o Senhor o desviasse dele. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Então o apóstolo Paulo está passando por uma luta espiritual, a qual ele clamou pelo Senhor, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é graça, irmãos? Graça é algo imerecido. É o ato de Deus lá na cruz. Então, assim, a graça de Deus já nos basta. Já basta Ele ter morrido por nós na cruz. Já basta Ele ter derramado seu sangue. Já basta Ele ter dado a sua vida pela nossa. Então, a graça de Deus já nos basta, irmão. A morte de Deus lá na cruz, né? Mas pela graça de Deus ressuscitou ao 3º dia, está junto do Pai. Então, a morte não o venceu, porque Ele é dono da vida e da morte. Então, assim, a graça de Deus nos basta. Já basta o Senhor ter pagado um preço pela nossa alma, pela nossa vida, ter derramado seu sangue, ter sofrido por amor de nós. Então, já basta isso para nós. E o poder dele vai se aperfeiçoar em nós quando nós estiver fraco, né? E eu vivi essa palavra, irmãos. Eu estava passando por um momento difícil na minha área espiritual, a qual eu dei uma parada na caminhada, sabe? Fiquei um tempo estacionada e aquela luta espiritual, sabe? Sem força para orar, sem força para ler a palavra, sem força para se posicionar, sabe? Me sentia naquele vale de ossos secos, da visão lá de Isaías, a qual ele teve, a qual o Senhor mandou ele profetizar naquele vale, diante daqueles ossos secos. E Deus deu vida, fez aqueles ossos criar carne, tornarem a viver, né? Foi o que eu vivi. Outrora eu estava parada na caminhada, estacionada, morta espiritualmente, sem força para orar, sem força para se posicionar, descer do muro, sabe? E retomar a caminhada e voltar a fazer o que eu fazia para o Senhor. Não tinha força para orar, não tinha força para ler a Bíblia, né? Tinha perdido o prazer de louvar o Senhor, sabe? O prazer de meditar nas Escrituras. Eu estava morta espiritualmente, sabe? Eu estava num vale de ossos secos espiritualmente. E o Senhor me deu vida. O Senhor me deu vida novamente. Porque depois de uma hora para outra eu pude sentir o poder de Deus em minha vida, sabe? Eu de mim mesma não conseguia sair daquele vale, mas eu senti Deus me tirando daquele vale, eu senti Deus me dando força, me colocando de pé, sabe? Me ajudando a me posicionar, sabe? Eu achei que eu nunca ia sair daquele vale. Embora eu desejasse o Senhor, embora eu tivesse saudade do tempo que eu fazia as coisas para Deus, mas eu não tinha força. Mas o Senhor foi a minha força, o Senhor me colocou de pé. O Senhor me levantou, porque o salmista Davi vai dizer que, ainda que o justo venha a cair, o Senhor não o deixará prostrado. E o Senhor não me deixou prostrado, o Senhor não me deixou cair. O Senhor me colocou de pé. Ele me deu força, Ele me deu vida, sabe? Ele me ajudou a descer do muro, sabe? A se posicionar,
a voltar a caminhada, sabe? A fazer o que eu fazia outrora, né? E hoje, para honra e glória do Senhor, eu tô aí novamente na obra, em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus, em casa, em oração, sabe? Eu me sinto muito forte, sabe? Eu me sinto a todo tempo com desejo de orar, sabe? De interceder. Então, assim, eu vivi isso, sabe? Eu senti o poder de Deus. Eu senti o poder de Deus na minha vida. Eu até choro, me emociono. Eu pude sentir o poder de Deus, sabe? Na minha vida. Porque eu estava fraca. Eu estava morta espiritual, sabe? Eu não conseguia se posicionar, eu não conseguia retomar para a igreja. E Deus, Ele me ajudou. Me deu força. Me colocou de pé. E para honra e glória do Senhor, eu tô aí, né? Novamente na caminhada. Louvando ao Senhor, né? Ministrando novamente aqui no canal, né? O Senhor vem me inspirando, colocando no meu coração e ministrando. E eu senti de compartilhar com os irmãos essa palavra porque eu vivi. Então, assim, eu pude sentir Deus, assim, me colocando de pé, me dando força, sabe? Hoje, para honra e glória do Senhor, mudou. A minha vida espiritual mudou, né? Sinto mais força e ânimo para orar, para buscar Deus, sabe? Então, como o apóstolo Paulo falou assim, né? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então eu me glorio, né, na minha fraqueza, porque eu pude sentir o poder de Deus me aperfeiçoando quando eu estava fraca, quando eu estava parada, quando eu estava estacionada, quando eu não tinha força para sair desse vale, né, de ossos secos, né, dessa mortandade espiritual, e o Senhor me ajudou, né? O Senhor me pôs de pé e não vai ser diferente, né? Assim como Deus agiu na minha vida, o Senhor vai agir na tua vida. Se você está afastada do caminho de Deus, não consegue voltar, está sem força, né? O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te colocar de pé, o Senhor vai ser a sua força, né? Ele vai agir por você, ele vai colocar o desejo de orar em você, ele vai te dar força para você descer do muro, se posicionar, retomar em comunhão com a igreja, retomar comunhão com ele em casa, em oração. Então, assim, a graça de Deus nos basta, irmão. Basta, sabe? O Senhor ter morrido na cruz, ter pagado um preço pela nossa alma, sabe? Então já nos basta. E ainda Ele, pela tua infinita misericórdia, Ele ainda ajuda nós nas nossas fraquezas, né? Então, assim, que os irmãos fiquem com essa palavra em vossos corações, né? E que Deus te ajude, né? Se você está passando por essa situação que eu passei, né? Que Deus te ajude, né, a sair desse vale, né? A te colocar de pé, né? E eu creio sim, eu creio, né? Então fica na paz do Senhor, até um próximo vídeo.